Olá, meus queridos irmãos, bom dia, que Deus esteja com você, hoje e sempre. Aqui que está falando é o pregador João Antônio e hoje eu tenho uma mensagem nova para você. Hoje eu quero que você caminhe comigo mais uma vez. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida com esse devocional e com essa pregação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, antes de nós começarmos a falar da palavra e meditarmos no assunto de hoje, eu peço que você inscreva-se aqui no meu canal. Isso é muito importante para que você não perca as minhas pregações. Se você ter perdido as minhas pregações aqui porque você às vezes não recebe elas, é porque você não ativou o sininho. Então segue esse tutorial que eu estou colocando na tela agora, sobre a inscrição, tá bom? Para que assim você receba todas as minhas pregações e assim seja abençoado, para que a sua vida seja assim mais abençoada do que já é, pois Jesus já abençoa a sua vida. E com as pregações você irá assim aperfeiçoar a sua caminhada com Deus. Amém? Meus irmãos, então vamos começar a mensagem de hoje. Meus irmãos, para começar essa mensagem, eu quero ler um texto com você. Está lá em Colossenses capítulo 2, o versículo 6 e o versículo 7. Leia comigo o que está escrito. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém, meus irmãos? Um texto curto, mas que nos dá excelentes ensinamentos acerca daquilo que nós estamos vivendo. Você conhece aquela pessoa que aceitou a Jesus, mas veio de forma contrária aos ensinamentos dele? Existem pessoas que pensam que, por estarem salvas, podem ter uma vida contrária ao que a palavra de Deus diz, porque elas já entregaram a sua vida para Jesus. Mas aqui, o que esse texto de Colossenses está nos dizendo é que não é bem assim. A pessoa que é salva verdadeiramente, a pessoa que realmente entregou a vida para Jesus, ela precisa continuar vivendo nele. Como ela aceitou a Cristo como Salvador, a vida passada já não importa mais. O que importa é a nova vida que Jesus vai transformar. A nova vida que você tem a partir do momento em que você aceitar a Cristo. Nós precisamos continuar vivendo com Cristo. Precisamos nos firmar nele, criar raízes nele, firmar na fé. Pois virão muitas dificuldades. O caminho dos cristãos não são fáceis. O caminho das pessoas que acreditam em Cristo são completamente cheio de buracos e cheio de pedras no seu caminho. Mas, com a ajuda de Cristo, nós vivermos nele e assim nos firmarmos a ele, criarmos raízes e firmar a nossa fé, nada conseguirá nos abalar completamente. Nada nos irá ser impossível, pois nós cremos no Senhor, o Deus que pode fazer milagres e que vive em nós, porque Cristo morreu naquela cruz para que eu e você possamos assim ser perdoados e assim remidos de todo o pecado. E a outra coisa que nós precisamos assim fazer é transbordar de gratidão. A pessoa que aceitou a Cristo, ela deve viver uma vida tendo Cristo como centro e tendo a palavra dele, a palavra de Deus como guia de sua vida. Deve ficar enraizado e edificado nele, firmado na fé. Sabe por quê? Porque imagine agora, por exemplo, se você firmar a sua fé nos momentos bons e nos momentos de fartura, quando chegar os momentos difíceis, você não vai se abalar. Mas é muito difícil as pessoas que não firmam a sua fé e não vivem com Cristo. E quando as dificuldades chegam, elas acabam cedendo. Elas acabam assim, cedendo à tentação, acabam pensando que não tem mais solução. Mas isso porque não viviam uma vida com Cristo. Não buscaram assim se edificar nele e fazer dele a sua rocha de proteção e a sua rocha em quem confiamos. Então a lição que eu tenho para nós hoje é que nós devemos continuar vivendo com Cristo. Não é porque nós aceitamos a Cristo que nós precisamos assim viver uma vida conforme os nossos prazeres e o nosso entendimento. A fé nossa deve estar firmada no Senhor. A nossa fé deve estar firmada em Deus. Porque as dificuldades chegam, meus irmãos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse para nós termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo.
E a palavra de Deus diz que aquele que vence o mundo é aquele que tem fé. A fé vence o mundo. Então imagine que você acredita e assim você não se firma em Jesus. Você não cria raízes e você então não edifica a sua casa sobre a rocha. Você não edifica a sua casa sobre aquele que pode te livrar, aquele que pode assim fazer qualquer coisa, pois ele é o Deus desse mundo e o Todo-Poderoso. As pessoas que buscam assim crescer na provação são felizes. Mas se nós estivermos preparados bem antes da provação chegar, vai ser mais fácil para nós, pois a nossa vida deve estar baseada em Cristo. E o cristão ele deve viver uma vida com Cristo. Não somente assim fazendo o que Cristo fazia, mas meditando em sua palavra, para assim nós ficarmos cada vez mais parecidos com Ele. Pois a partir do momento em que nós meditamos na palavra e assim aplicamos ela em nossa vida, nós começamos assim ficar mais parecidos com Jesus, imitando a Cristo. E o apóstolo Paulo diz que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos assim imitar a Cristo, tudo o que ele fazia. E assim, vivendo com Cristo e assim nos firmando nele, quando as dificuldades chegarem, nós não temeremos mal algum, pois a nossa fé vai estar firmada e enraizada naquele que pode todas as coisas. Amém? Meus irmãos, agora eu quero orar por você. Eu quero que você feche seus olhos e ore comigo com fé. Ore comigo por aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Eu não sei se você está passando, mas se você está passando dificuldade, lembre-se disso que eu vou te dizer agora. Pense na sua vida se você está abalado ou se você está assim com confiança em Deus. Se você estiver abalado, provavelmente você não vivia uma vida com Cristo, ou provavelmente você não se firmou nele. Você pode até ter vivido uma vida com Cristo, mas não se firmou e não criou raízes. E assim as provações chegaram e pegaram você de surpresa, não é verdade? Acontece muito isso, mas nada tema. Cristo está com você. Deus prometeu que estará com você em todo o tempo. E assim, busque firmar a sua fé nele. Eu sei que é difícil. É difícil nós assim crescermos nos momentos difíceis. Mas se nós buscarmos assim, colocarmos em nossa mente que a provação serve para o nosso crescimento e serve para o nosso bem. Porque a provação, meus irmãos, logo depois da provação vem a bênção. A história de Jó foi exatamente assim. Jó, ele era um homem de fé, um homem que viveu uma vida com Deus. E quando a provação chegou, Jó, ele perseverou até o fim. Jó perseverou até o fim e Deus assim o restituiu tudo que ele tinha perdido. Então, meu irmão, viva uma vida com Cristo. Firme nele, fique firme nele, crie raízes nele, firme a sua fé naquele que pode te salvar e transborde assim de gratidão. E essa é a terceira e última lição que eu tenho para você. Transborde de gratidão a Deus, pois sem Deus nós não poderíamos ser salvos e sem Deus nós não poderíamos ser libertos de provações, ser libertos assim de pecados. Então vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu tenho certeza que se você está passando por provações e por dificuldades e assim não consegue firmar a sua fé em Cristo, eu vou orar por você e você vai orar com fé também. Ore com fé, que a palavra de Deus diz que a oração do justo surte os seus efeitos. Vamos orar. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, estamos na Tua presença agora nesse momento. Ó Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem provido para a nossa casa, meu Pai. E aqui nesse texto, especificamente nos diz, meu Pai, também, que nós devemos transbordar de gratidão. Gratidão a Ti, pois sem o Senhor, a nossa fé não pode estar firmada. O Senhor é que aperfeiçoa a nossa fé, é o Senhor que alimenta a nossa fé, é o Senhor que nos firma em Ti. Pois sem Ti nós não podemos fazer nada, meu Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode nos salvar e aquele que pode nos libertar de qualquer provação, pode nos libertar de qualquer pecado, meu Pai. Então, meu Deus, se essa pessoa está olhando para a vida dela agora, meu Pai, e está vendo que ela não viveu uma vida contigo,
e que às vezes ela até viveu, mas não firmou e não criou raízes no Senhor, não firmou sua fé naquilo que deveria estar sendo firmado, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus, meu Pai, prover fé para a vida dessa pessoa, como os seus discípulos um dia pediram fé e assim receberam de Ti. Nós pedimos a fé, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a firmar a nossa vida em Ti, Senhor. Nos ajude a firmar todos os nossos pensamentos, tudo que nós fizermos em Ti. Nos ajude, Senhor, a sempre viver uma vida contigo, cada vez mais parecido com Cristo, meu Pai. Nos ajude a viver uma vida assim. E eu tenho certeza, meu Pai, que se essa pessoa viver uma vida contigo e se firmar, eu tenho certeza que se ela está passando por provações, ela vai ficar mais forte para vencer contigo, meu Pai. E se essa pessoa ainda não passou por provações, meu Pai, que ela possa também se fortalecer e se firmar, para quando a provação chegar, ela estar preparada com as suas armas espirituais. Ó Senhor, abençoa a vida dessa pessoa. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dessa pessoa e que ela possa, meu Pai, assim, viver uma vida contigo e cumprir o restante dos ensinamentos que nós aprendemos hoje. E assim, meu Pai, agradar o teu coração, pois aquele que obedece a sua palavra, esse é o que te ama, de acordo com João capítulo 14, versículo 21, que Cristo disse que aquele que obedece seus mandamentos, esse é quem o ama. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se disso. Fique preparado para quando a provação chegar, que quando ela chegar, você estará preparado com as suas armas espirituais e assim será mais fácil vencer essa batalha. Amém? E se você está passando por provações, mas não praticava os ensinamentos de hoje, fique tranquilo, pois Deus, Ele vai aperfeiçoar você. Deus, Ele vai fazer com que você reconheça que precisa firmar a sua fé e assim criar e edificar a sua vida em Cristo. E assim você irá crescer espiritualmente e também você irá vencer essa provação se você confiar no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, aqui quem está falando é o pregador João Antônio. E eu peço que você se inscreva aqui no meu canal e ative esse sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube, você seja notificado, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço. Até a próxima pregação da Palavra de Deus.